E eu gostaria de convidar que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32. E só um parênteses, o tema nosso de Natal é vida que nasce da morte. Amém? Fofinho está a 500 quilômetros daqui. O Fofinho está viajando. Curitiba. Daqui a pouco ele está aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32. Nós vamos ler 4, 32 a 36, 5, de 1 até o 11. Achou? Diz o seguinte: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo, e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveu o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés do que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, e encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Vamos orar? Pai, eu quero
colocar este santo momento na tua presença. Quero te pedir que o teu Espírito Santo use este momento da maneira que Ele quiser. Quero te pedir para que o Senhor faça deste momento o que o Senhor quiser. Este momento é teu, Senhor. Exorta-nos. Mostra-nos o caminho que o Senhor quer neste momento. Fala conosco, Senhor. Que nós possamos, meu Pai, estar sensíveis a ponto de ouvirmos a Tua voz. Que toda dureza de coração, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de ouvirmos a Tua santa voz, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Toda preocupação que fique para fora deste lugar, e nós possamos estar atentos àquilo que é a Tua santa vontade, ao princípio que o Senhor quer nos mostrar nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. O tema do que eu quero falar com vocês é um pouco confuso agora, mas no final ficará claro para vocês. Mas o tema é pouco a ver, mas tudo a ver. Nós estamos diante do começo da igreja, aonde nós observamos que havia um mover entre os irmãos, aonde as pessoas estavam sendo movidas não por embalo, mas movidas por algo que estava acontecendo no meio delas. Elas estavam sendo movidas por algo genuíno. O Espírito Santo fazia algo poderoso no meio delas. Elas vendiam suas propriedades. Entre elas existia um amor genuíno. Entre elas existia união. Entre elas existia algo poderoso se movendo. Nós observamos que existia um crescimento entre aqueles irmãos. Por quê? Porque o verdadeiro testemunho acontecia através da vida daqueles irmãos. Nós observamos que tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou através da sua vida e das suas atitudes, aqueles irmãos estavam praticando, colocando em prática, fazendo atitude. Eles estavam colocando em prática tudo aquilo que eles haviam aprendido. Eles não estavam fazendo teorias, eles não estavam pegando e colocando, falando um para os outros. Olha, é assim que faz. Olha, é desse jeito que faz. Olha, aquilo lá é desse outro jeito que faz. Mas eles estavam praticando tudo aquilo que eles haviam aprendido, e entre eles se aprendiam vendo, porque eles faziam, era prática. Nós observamos que eles vendiam suas propriedades, e entre eles não havia necessidade. Por quê? Porque um fazia, o outro fazia, porque era uma prática entre eles. E crescia o número dos cristãos. Por quê? Porque havia um bom testemunho entre eles, havia amor entre eles, havia união entre eles, havia algo diferente, a prática era diferente, o que acontecia entre eles era algo diferente, o mover era diferente, não era é assim que faz, mas era algo diferente que acontecia. E nós observamos um pouquinho mais para frente, a partir do capítulo 5, Ananias e Safira, um casal, que vendo tudo aquilo, e se empolgaram e falou: opa, vamos vender também, vamos vender a propriedade que a gente tem, um terreninho. Eles foram, venderam, e quando eles viram o montante do dinheiro que eles conseguiram com a venda daquele dinheiro, eles resolveram reter parte do valor para eles. E nós observamos a catástrofe que foi sobre aquele casal, quando eles foram apresentar o valor diante do apóstolo Pedro,
E o que aconteceu com eles? Porque a Pedro foi bem claro: Ananias e Safira, vocês não estão mentindo para mim, homem, mas vocês estão mentindo ao Espírito Santo. E vocês viram o que aconteceu com eles. Qual era a verdadeira motivação de Ananias e Safira ali? O que estava no coração deles não era o que estava no coração de todos, mas eles estavam motivados pelo quê? Ganância. Todos estavam motivados pelo amor, mas Ananias e Safira, quando viram o dinheiro, foram motivados pela ganância, pelo dinheiro, pelo poder, pelo valor. Olha, ninguém vai saber, se a gente pode ficar com um pouquinho para a gente. Mas, meus irmãos, nós observamos, existem aqui dois tipos de cristãos. Nós observamos aqueles que eram motivados por aquilo que Jesus ensinou, por aquilo que Jesus fazia, por aquilo que eram os ensinamentos de Jesus. E nós observamos aqui Ananias e Safira que viram, se motivaram, porém foram motivados pela ganância. E se nós formos olhar Jesus nos seus ensinamentos, Jesus não ensinava através de palavras, mas Jesus ensinava através de atitudes. Se nós formos olhar lá Mateus 4, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, Jesus não ensinou seus discípulos através de palavras. Ele não sentou com seus discípulos, fez a rodinha com os 12 e falou: pessoal, é o seguinte, vamos bater um papo, pega pão, pega vinho, vamos fazer uma ceia aqui. Fazer uma ceia. Jesus era conhecido e gostava de comer. Vamos comer, pessoal, vamos comer. Seguinte, quando você for tentado, o diabo vai te oferecer pão, e você vai olhar para a cara do diabo e falar: nem só de pão viverá o homem. Ele pega o pão e come. Por quê? Jesus não ensinou assim. Ele ensinou sendo tentado. Ele ensinou sendo tentado. Na cruz, quando foi crucificado, ele disse: Pai, aniquila-os, porque eles estão me matando. Falou isso? Pai, perdoa-lhes. Por quê? Ele ensinou fazendo. Jesus ensinou fazendo. Jesus não era do tipo que ensinava: pessoal, é o seguinte, anota aí. Eu vou ditar o evangelho agora: Mateus, Marcos, Lucas e João. Presente, senta aqui, vou ditar para vocês agora o evangelho, tá bom? Não, ele não fez isso. Mas ele ensinou fazendo, irmãos. Ele ensinou praticando. E quando, meus irmãos, eu trago essa lupa para nós, essa luz para nós, eu vejo quão longe nós estamos dessa realidade. Porque nós sabemos tudo, nós somos cheios de teoria, cheios de ensinamento, cheios de lições. Se bobear, conhecemos todas as bem-aventuranças, sabemos tudo. Como o jovem rico sabia tudo. O jovem rico chegou até diante de Jesus: Senhor, que faço para ele a vida eterna? Olha, você faz isso. Poxa, estou legal, sei tudo. Mas vai e vende tudo que você tem. Meus irmãos, uma vida cristã efetiva, de impacto, que produz mudança na sociedade em que vivemos, é necessário prática. Ela sai da teoria, mas ela é necessário prática.
é necessário prática. Mateus capítulo 7, verso 21, se você quiser me acompanhar, diz o seguinte: Mateus capítulo 7, verso 21 diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas que fazer é o quê? Fazer é ação, irmãos. Apenas que faz a vontade do meu Pai. Meus irmãos, nós precisamos entender que evangelho é ação. Jesus não veio a essa terra ditar um livro para a gente. Ele não veio ditar um estilo de vida, mas ele veio mostrar o estilo de vida. Ele não veio ditar para a gente, olha pessoal, não, ele veio mostrar como se vive, é diferente. Cristãos, ele veio mostrar como se vive o evangelho, é diferente, é muito diferente. 1 João, capítulo 2, verso 6, quando o Senhor falou comigo a respeito disso, eu estava lendo isso aqui, essa referência. 1 João capítulo 2, verso 6, diz o seguinte: aquele que afirma que permanece nele, aquele que afirma que permanece nele, presta atenção, irmãos, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Sabe, meus irmãos, não é porque você acredita em Deus é que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é o que essa crença muda em você. Porque acreditar em Deus, até o capeta acredita, irmãos. Até o chifrudo acredita em Deus, e demais ainda, e conhece a Bíblia toda, mais que eu ainda, mais que muita gente. Dr. Russell Shedd faleceu, um grande teólogo, um dos mais influentes que eu já tive o prazer de tirar uma foto com ele. Nossa conferência, ele estava lá quando aquele, no World Trade Center. Vi aquele cara pregando, é sensacional. O capeta conhece mais a Bíblia do que ele. Acreditar em Deus não muda nada. O que muda é o que essa crença vai produzir em você. O que ela tem produzido em você, meu irmão? O que o seu caminhar diário com Jesus tem produzido na sua vida? O que o seu caminhar diário tem produzido na sua vida? O que tem produzido na sua vida? Sabe? Tem mais pouco a ver, mas tudo a ver
O tema é pouco a ver com o que eu falo, mas tudo a ver com o que vivo. Pouco a ver com o que eu falo, mas tudo a ver com o que eu vivo. Pouco a ver com o que eu compartilho no Facebook de versículo bíblico, mas tudo a ver com o que eu vivo daquele versículo bíblico que eu compartilho no Facebook. Pouco a ver com a cara de santo que eu faço quando eu venho aqui no domingo, mas tudo a ver com como eu vivo na segunda-feira quando eu saio daqui, meu irmão. Pouco a ver com o meu egoísmo, mas tudo a ver quando eu abro mão. Pouco a ver quando eu quero revidar, mas tudo a ver quando eu dou outra face. Pouco a ver quando eu odeio, mas tudo a ver quando eu amo. Pouco a ver quando eu minto, mas tudo a ver quando eu falo a verdade. Sabe, meus irmãos, nós temos que sair do mundo do Once Upon a Time, do Era Uma Vez. A Sheila conhece o Once Upon a Time, né, Sheila? Não, né? Temos que sair do mundo do Once Upon a Time, do Era Uma Vez. Era uma vez, e temos que entrar no mundo do real. O Senhor nos chamou para fazermos a diferença, meus irmãos. Sabe o que mais dói? Meu irmão, isso dói, eu tenho vontade de pular. É quando eu presencio o seguinte fato, principalmente lá no meio do meu trabalho, né? Eu trabalho com comércio, eu sou representante comercial, então eu vou atender um cliente, aí eu entro na loja para atender e sai alguém antes de mim, e eu sei, isso aqui é aspas, tá? Tipo entre aspas, aquela pessoa fala crente, é crente, aí a pessoa sai, aí eu entro e falo assim, tá vendo isso aí? Tava pregando para mim aqui, estava pregando, mas está devendo para meio mundo, está saindo com meio mundo, fala palavrão. E eu ser crente para ser igual a ele, irmãos? Quase eu falo, onde é a janela mais próxima para me jogar? Irmãos, o que traz impacto não é o que eu falo, é o que eu vivo. O que traz impacto não é o que você fala, é o que você vive. Sabe por quê? Porque a maneira que você vive, quando você falar, vai testificar. Não é verdade, pastor Givaldo? Vai testificar. Quando você falar, vai testificar. Pouco a ver com o que você fala, mas tudo a ver com o que você vive. Pouco a ver com o que você fala, mas tudo a ver com o que você vive. Pouco a ver com o que você fala, mas tudo a ver com o que você vive. Pais, que peso você está colocando sobre os seus filhos? Meus irmãos, que isso sirva de alerta para mim, que serviu primeiro para mim, e que sirva de alerta para vocês. Eu quero deixar o coração de vocês, Tiago, capítulo 3, verso 11, para encerrar e nós orarmos. Tiago, capítulo 3, verso 11. Tiago, capítulo 3, verso 11.
Oi? Não entendi. Não estão ouvindo lá atrás? Não está chegando o som lá atrás, lá. Tiago capítulo 3, verso 11. Não está chegando o som lá atrás, lá. O que aconteceu? Travou o quê? Tudo? Tá bom. Travou tudo, irmãos, aqui agora. É o inimigo. Tiago capítulo 3, verso 11 diz o seguinte. Tá, melhorou aí, Lourdes? Tá ótimo. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, podem figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém. Que o Senhor tenha falado com vocês nessa manhã em nome de Jesus. Vamos orar, vamos colocar de pé. Só louvor. Queria pedir que você neste momento fechasse seus olhos. E que a sua oração agora seja